Tá aparecendo a tela para vocês direitinho aí? A apresentação? Sim, sim. Tá, né? Obrigado, meu flor. Obrigada. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só confirmar aqui. Foi direitinho. Vamos lá. Pessoal, então, na última aula, nós terminamos falando sobre o fluxo, né, o fluxo retrógrado e o fluxo anterógrado que ocorre no axoplasma, né? Falamos da cinesina, né? Falamos daquelas enzimas todas, né? Da dineína, né? Que são aquelas proteínas motoras, né? Que fazem o transporte de substâncias, né? Principalmente de vesículas sinápticas no axoplasma. Elas seguem ali pelo axoesqueleto de tubulina, né? Com as vesículas sinápticas, no caso a cinesina principalmente, né, a vesícula sináptica, com organelas como mitocôndrias, por exemplo, né, que lá no terminal axônico a gente tem bastante mitocôndria, né, porque gasta-se muita energia, faz-se muito transporte ativo, então são necessárias mitocôndrias aqui no terminal sináptico. Tá? E a dineína faz o seu fluxo retrógrado com o que sobrou da sinapse, né? Normalmente colina, ou então algumas outras proteínas não, peptídeos, né? Unidades proteicas menores que foram utilizadas na sinapse e que não serão descartadas, podem ser recicladas, né, sendo trazidas de volta daqui do terminal para o corpo celular do neurônio, para que ele possa fazer o uso dessas substâncias para fazer novos neurotransmissores. Né? Como eu tinha dito para vocês, as substâncias que vêm de proteínas, elas são muito nobres para o organismo, para que ele descarte, né, assim, de forma não sustentável. Tá? Então, isso é muito importante, tá? Esse reuso, essa reciclagem pelos neurônios. Tudo bem? A gente está aqui agora diante de uma... e a gente viu também aquele vídeo, né, do John, né, a vida de uma proteína motora, né? Aquele vídeo é bem didático, bem legal. Eu não cheguei a assistir na gravação como que ficou o vídeo, se o vídeo ficou legal para vocês. Se ele não tiver ficado tão nítido, bom de assistir pelo Teams, né, pela minha transmissão, eu posso passar para vocês também o link do YouTube, porque aquele vídeo está no YouTube, aquele vídeo é gratuito. Tá? Então eu posso passar o link também, se vocês quiserem assistir de novo. Bom, a gente está aqui para começar a aula de hoje, né, continuar essa parte de generalidades. A gente está aqui diante de um desenho esquemático que representa dois neurônios, né, dois neurônios multipolares, do tipo multipolar. Deixa eu colocar a caneta preta aqui que é melhor. Tá, então são dois neurônios multipolares, a gente identifica pela sua quantidade aqui, ó, grande e significativa de dendritos, né, e o grande corpo celular, então são dois neurônios multipolares, com o seu axônio aqui, ó, né, o axônio, a gente consegue identificar os segmentos aqui, ó, de bainha de mielina, então são axônios mielinizados, que a gente chama, né, com a bainha de mielina. A gente chegou a comentar na última aula sobre a bainha de mielina, ela é ali um pedaço, né, um prolongamento celular, ou de um oligodendrócito, ou então o próprio corpo celular da célula de Schwann, né, do neurolemócito, que isola
aqui essa parte do axônio, permitindo que o potencial de ação passe com mais facilidade, sem que os íons que participam desse processo se dissipem pelo meio extracelular. Então, eu cheguei a falar com vocês que é como se fosse um fio elétrico, mesmo fio de cobre, que conduz eletricidade aí nas nossas redes elétricas, encapado, né? O fio encapado, ele conduz a eletricidade com muito mais rapidez, né, e eficiência do que um que esteja desencapado, né, onde a eletricidade se dissipa pelo ambiente. Tá? Aqui é a mesma coisa. Tá? Então, a bainha de mielina é um prolongamento celular. Tá? Então, sendo um prolongamento celular, ela tem aquele reforço da bicamada de fosfolipídios. Então fica aqui é como se fosse uma fita isolante mesmo. Tá? E a gente percebe, povo, que entre os segmentos da bainha de mielina, a gente tem aqui, ó, uns espaços que eu estou passando aqui a caneta vermelha, ó. Tá? Que a gente chama de nó neurofibroso. Ou de Ranvier. Tá? São esses espaços aqui, ó, entre os segmentos da bainha de mielina, tá? Onde essa substância está ausente. Então, eu tenho um segmento de bainha de mielina, um nó neurofibroso, um segmento de bainha de mielina, um nó neurofibroso. Quando nós formos estudar neurofisiologia, né, como ocorre a transmissão do potencial de ação pelo axônio e pelos dendritos também, a gente vai ver como que funciona o nó de Ranvier, tá? O nó neurofibroso, por que ele existe aqui, por que a bainha de mielina não é contínua, né? Por que ela é segmentada. Ah, isso daqui é bem importante e bem interessante na neurofisiologia. Como que a natureza é perfeita, ela, quando colocou esses intervalos, esses nó neurofibrosos aqui, foi para que justamente biologicamente fosse possível essa transmissão mais rápida. Então, é bem legal, tá? Bom, aí aqui, ó, gente, a gente observa o encontro, vou botar de novo a caneta preta, o encontro do terminal axônico, tá, com os dendritos do terminal axônico desse neurônio e desse primeiro aqui, com os dendritos do próximo. Tá? Então, essa sinapse aqui, ó, com axônio e dendrito, a gente chama de sinapse de axônio, dendrítica, sinapse axodendrítica, tá bom? Tá? Então, axodendrítica. Bom. Aí a gente pega essa região aqui de encontro e vamos ampliar. Aí a gente vê em um esquema aqui de maior aumento, os botões, estão vendo aqui, ó, botão axônico, tá? O botão axônico com, ó, a gêmula tá? Do dendrito. Tá? Então, a gente tem aqui o encontro das duas estruturas, tudo bem? Aqui vai transmitir, tá? A mensagem, aqui vai transmitir a mensagem adiante, aqui vai receber a mensagem. Tá?
Esse tipo de sinapse, gente, que está sendo representado aqui, é o tipo mais comum, tá? Que a gente chama de sinapse química, tá? Sinapse química. Tudo bem? Porque nesse ponto aqui, ó, de encontro entre um neurônio pré-sináptico e um pós-sináptico, nós temos uma passagem da informação por meio químico, que é pelos neurotransmissores. Tá? Então, a gente tem de forma elétrica até aqui, ó. Tá? Até aqui é elétrica, por meio elétrico. Nesse ponto de encontro aqui é químico. Tá? E a partir do neurônio pós-sináptico volta, ó, a ser elétrico. Tá? Então, a gente tem aqui um ponto que ela passa a ser química, justamente onde um neurônio tem que passar a informação para o outro. Ah, Gabriela, mas existe algum outro tipo de sinapse onde não há aqui um intermédio químico? Sim, existem as sinapses elétricas, tá? As sinapses em que não há esse intermédio químico aqui, elétrico direto, tá? Mas são sinapses mais específicas, localizadas no sistema nervoso central, principalmente no encéfalo, tá? E a gente tem esses tipos de sinapses também no miocárdio e também no músculo liso da parede intestinal, por exemplo, tá? Alguns autores não consideram sinapse, né, visto que é de célula muscular para célula muscular, tá? Mas o mecanismo de transporte dos íons ali é muito semelhante de neurônio para neurônio que tem no sistema nervoso central. Então tem uns que dizem que é, tem uns que dizem que não é, mas enfim, tá? Dá para comparar, tudo bem? O nariz está coçando. Bom, olha só, pessoal. Então, esse daqui é o botão, né? O botão axônico. Tá? E essas bolinhas amarelas aqui que a gente está observando são as vesículas. Tá? São as vesículas sinápticas. Tá? As vesículas sinápticas, aquelas que a cinesina trouxe. Tá? As cinesinas vieram aqui, ó, pelo axo esqueleto e trouxeram essas vesículas sinápticas até o botão, tá? Então, elas são aquelas vesículas com os neurotransmissores dentro, né? Aquelas que a gente pode representar assim, ó. Tá bem? Então, dentro dessas bolinhas a gente tem os neurotransmissores. E como a gente já observou, nesse botão axônico, aqui nesse terminal axônico, nós temos as mitocôndrias presentes, que também foram trazidas pelas cinesinas, né? Por que tem mitocôndria aqui? Porque gasta-se muita energia nessa região aqui para realizar a sinapse, né? Precisa-se de muito ATP, né? Então, as mitocôndrias já estão por aqui para poder fazer esse trabalho, essa liberação de ATP direto aqui no botão. Porque, gente, se elas ficassem concentradas somente lá no corpo celular, no pericário do axônio, até esse ATP ser transportado daqui até aqui, ele ia se dissipar, não ia ser inteligente. Olha só o gasto, porque as cinesinas, para que elas possam se movimentar aqui pelo axoesqueleto, elas gastam ATP também. Então, pô, aí eu teria que a origem de um ATP
e para transportá-lo eu ia ter que gastar muito mais ATP do que ele próprio, uma unidade, não seria inteligente. Então é mais fácil deixar as mitocôndrias aqui, né? Porque aí não precisa gastar, assim, não precisa gastar ATP para levar ATP até aqui. Tá? Então a natureza é sempre muito perfeita, né? Como a gente observa, né, em todos os momentos dessas disciplinas de morfofuncionais, a gente vê muito bem, né? Então, povo, aqui, ó. Essa membrana aqui, essa membrana do botão axônico, que fica de encontro, fica face à gêmula, tá? A gente chama de membrana pré-sináptica. Essa membrana aqui, ó, que vocês estão vendo frisadinha aqui com algumas invaginações, ó. Tá? Então, membrana pré-sináptica. Tá? A membrana da gêmula aqui, ó, que está frente à membrana pré-sináptica, a gente chama de membrana pós-sináptica. Tá? E entre essas duas membranas aqui, a gente tem uma fenda, tá? Que a gente chama de fenda sináptica. É aqui nessa fenda sináptica que nós teremos a liberação dos neurotransmissores pela membrana pré-sináptica. Então, os neurotransmissores que estão vindo nas vesículas amarelinhas aqui, ó, eles vão ser liberados aqui na fenda, ó. Ó. São liberados aqui na fenda e lá na membrana pós-sináptica nós temos os receptores para esses neurotransmissores, né? Então eles vão se ligar aqui, ó, nos seus receptores, realizando alguma cascata, alguma reação aqui nessa membrana pós-sináptica, tá? A abertura de canais, tá? Podem ser canais de sódio, podem ser canais de cloreto, tá? Podem ser canais de potássio, depende do neurotransmissor, tá? Depende do neurotransmissor. Isso aí a gente vai ver na aula de neurofisiologia, tá? O que cada um dos neurotransmissores faz. Embora durante as aulas antes da neurofisiologia eu vá usando alguns exemplos com vocês. Por exemplo, na morfolocomotor vocês estiveram comigo, né? Vocês estiveram comigo. Então, a gente usou, para falar da fisiologia muscular, a acetilcolina como principal neurotransmissor, né? Porque ela é o neurotransmissor excitatório das fibras musculares, tudo bem? E também do sistema nervoso autônomo, principalmente do parasimpático, né? Então, assim, imagina que esse neurotransmissor aqui seja acetilcolina, né? Quando a acetilcolina se liga nos receptores dela aqui, ó, na membrana pós-sináptica, ela vai fazer a abertura de canais de sódio, tá? Então, o sódio vai entrar na membrana pós-sináptica com bastante intensidade, né? Porque lembrando lá da parte de bioeletricidade, né, que a gente sempre vê ali, quem teve as primeiras aulas de morfo comigo, o professor Marco certamente também faz essa revisão, né, ou essa introdução com vocês, depende de qual ordem que vocês tiveram as disciplinas, né, a gente sabe que o sódio está mais concentrado no meio extracelular do que no intracelular, né, então, por diferença de concentração, quando há abertura dos canais, ele vai entrar, né, por difusão aqui, tudo bem? Mas isso a gente deixa para a aula de neurofísio. Tá? Pessoal, alguma dúvida nesse esquema aqui? Alguma coisa? Não? Tá. Beleza, vou seguir. Vamos falar da neuroglia ou neuróglia, tanto faz, tá? A pronúncia. As células principais do tecido nervoso, né, do sistema nervoso, são os neurônios. Tá? Mas os neurônios precisam de células que suportem
né, que os suportem nas suas ações ali, né, como se fosse um staff, né, células ali de sustentação, de suporte. Tá? Então, a neuróglia serve como esse tecido de sustentação. Tá? Então, elas estão ali para dar suporte, sustentar e para nutrir os neurônios. Neurônios, pessoal, são muito exigentes, tá? Quanto aos nutrientes que recebem. Então, até porque eles podem ser assim, né? São células tão nobres, né? Tão importantes aí, responsáveis pela geração e pelo impulso pela geração e pela transmissão dos impulsos nervosos, né? Pelo comando de todos os outros sistemas aí. Então, eles podem ser exigentes, né? Então, eles precisam de células ali especializadas para auxiliar nisso. Tá? Então, no sistema nervoso central, nós teremos, por exemplo, os oligodendrócitos, que vão fornecer a bainha de mielina para os axônios do sistema nervoso central, tá, gente? Tá? Então, oligodendrócitos vão fornecer ali os seus prolongamentos. Vocês vão ver essa célula aqui, povo, ela parece até um polvo. Ela tem vários bracinhos, vários prolongamentos. E cada um desses prolongamentos gera um segmento de bainha de mielina para os axônios. A gente vai ver. Mas o oligodendrócito é importante salientar. É só sistema nervoso central. Tá? Para o sistema nervoso periférico, a bainha de mielina é feita pelas células de Schwann, por outro tipo de célula. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? Então, como a gente já tinha adiantado, a mielina é um material isolante. Né? É um material isolante porque ela é feita por várias camadas de membrana plasmática. Tá? E a membrana plasmática é feita de fosfolipídios, principalmente, né? Não somente de fosfolipídios, mas o principal composto é o fosfolipídio, né? Aquela bicamada de fosfolipídios. Então, botar lipídios. E como a gente bem sabe, a gordura, né, os lipídios, eles servem muito bem como um isolante, tá? E quando a gente coloca várias camadas de lipídios, a coloração fica esbranquiçada. Então, a bainha de mielina é branca, tá? Branca. Tá? Então, todas as fibras nervosas que são mielinizadas são brancas. Gabriela, o que você quer dizer com fibra nervosa? Esse termo é o quê? Axônio. Tá? Quando a gente usa o termo fibra nervosa, ela é sinônimo de axônio. Então, deixa eu colocar aqui para vocês não esquecerem. Fibra nervosa é igual a axônio. Tá? E também axodendritos. Gabriela, o que é axodendrito mesmo? É o prolongamento celular do neurônio pseudo-unipolar. Aqueles neurônios que a gente falou na última aula, que são os neurônios sensitivos, neurônios sensíveis ali, tá? São os neurônios aferentes, tudo bem? Então, axodendritos ou axônios, tudo bem? Então, como eu já tinha dito, ó, deixa eu limpar aqui a tinta. Tá? No sistema nervoso periférico, nós temos as células de Schwann, também conhecidas como neurolemócitos. Tá? Para quem não quiser usar o epônimo, né, do Schwann. Embora esse epônimo aqui continue sendo altamente utilizado, tá? Ele não caiu ainda, até porque neurolemócito
Ficou uma palavra um pouquinho mais difícil, assim, né? Tudo bem? Então, célula de Schwann ou neurolemócito. E ainda no sistema nervoso periférico, a gente também tem o próprio tecido conjuntivo auxiliando nesse isolamento ali das fibras nervosas, tá? Principalmente tecido adiposo mesmo. Posso colocar aqui, principalmente tecido adiposo. Tá? Olha lá. Sistema nervoso central aqui à esquerda, ó, e aqui sistema nervoso periférico. Tá? Tá lá. Esse daqui é o oligodendrócito, essa célula em verde, ó. Como eu tinha dito para vocês, ele realmente parece um polvo, ó. Parece um polvinho com vários prolongamentos. Olha lá. A gente vê que os prolongamentos celulares dele, ó, geram a bainha de mielina, ó. Olha lá o que eu tinha dito para vocês, ó, que como é uma dupla camada de membrana plasmática do oligodendrócito, dá um bom isolamento aqui, porque ela é feita principalmente de fosfolipídios, né? Ó. Então o axônio fica envolto aqui, ó, nos seus segmentos pela mielina. O legal é que o oligodendrócito, ele consegue servir vários neurônios ao mesmo tempo. Tá? Então, esse daqui, por exemplo, ó, ele está gerando dois segmentos de mielina para esse daqui, para esse axônio, mas ele também está prolongando para outros aqui que está em volta. Ó. É porque o desenho não tem como mostrar todos, senão ficaria um desenho muito trabalhado, né? Ó. Vocês veem que ele tem vários prolongamentos. Tá? Então, esse é o oligodendrócito. Já aqui, ó, no sistema nervoso periférico, né, nós temos um axônio também, tá? E envolto aqui pelas células de Schwann. Só que, povo, a bainha de mielina da célula de Schwann é o próprio corpo da célula de Schwann. Olha lá, então, cada célula de Schwann gera um segmento de bainha de mielina, é diferente do oligodendrócito que pode gerar vários segmentos, porque o corpo celular dele fica separado dos envoltórios que ele gera. No caso da célula de Schwann, ela mesma se enrola, parece um rocambolezinho de célula. Né? Ó, ó o núcleo dela aqui. Então, ela mesma se enrolou aqui, ó, para poder formar a mielina. Legal. Notem a presença dos nóneuros neurofibrosos aqui, ó, nóneuros fibrosos, tá? Entre os segmentos de bainha de mielina, tá? Então, sempre um intervalo. Bom, falemos aqui um pouco do sistema nervoso periférico, gente. Então, para que ele serve assim, num conceito mais generalizado? Dá para conduzir potenciais de ação para o sistema nervoso central ou a partir dele. Então, como a gente vem trabalhando desde o início, a gente tem tanto as vias aferentes, que são as vias sensíveis ali, certo? Tá? Que estão trazendo, tudo bem, o impulso da periferia para o centro, e as vias eferentes ou motoras, tá? Que estão trazendo do centro para a periferia. Tá? Então, aferentes ou eferentes. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar já logo todos aqui, para a gente poder aprender alguns conceitos em relação ao sistema nervoso periférico. Tá? Nós temos fibras que são eferentes somáticas. Essa palavra aqui, gente, somático, tá? Remete ao conceito de interação com o meio
externo. Ambiente. Tudo bem? Então, tudo que é somático, né, sempre que vocês ouvirem essa palavra somático dentro de algum conceito, de alguma explicação aqui nessa disciplina, está ligado ao sistema nervoso, vocês lembrem que é interação com o meio externo, somático. Tá? Então, olha só, os neurônios que são eferentes, então eles são motores, eles estão levando uma ordem do sistema nervoso central para alguma célula-alvo periférica. Tá? No caso, as fibras musculares estriadas esqueléticas. Tudo bem? Tá? Então, eles estão trazendo uma ordem do sistema nervoso central para uma contração muscular, como essas aqui que eu estou fazendo. Estou falando, estou gesticulando, estou escrevendo, né? Então, os meus músculos estriados esqueléticos da mão, né, do membro superior, aqui da articulação temporomandibular, a musculatura aqui da laringe para eu poder falar, estão recebendo ordens desse tipo de neurônio aqui, tá? Neurônio de via eferente somática. É interação com o meio externo, é falar, é gesticular, né? É pegar algum objeto, certo? Eu poderia estar andando, né? Se fosse na aula presencial, estaria andando de um lado para o outro. Tá? Então, tudo que for interação com o meio externo está ligado à musculatura estriada esquelética, está ligado ao termo somático. Tudo bem? Tá? Se tiver alguma dúvida, é só falar, tá, povo? Aí aqui, eferente, então é motor, ordem do central, do sistema nervoso central para alguma célula-alvo da periferia. Eferente visceral, tá? Gente, visceral, essa palavra aqui, visceral, remete à interação com o meio interno. Tá? Interação com o meio interno. Então, é visceral, é entre os órgãos, né, os sistemas viscerais, os sistemas internos. Tudo bem? Então, visceral, gente, é também autônomo. Tá? É autônomo, a gente não controla de forma consciente também. Tá? Então, a gente vai ter aqui as ordens vindas para a musculatura lisa, para o músculo cardíaco, né, para o miocárdio, e para as glândulas, sejam elas exócrinas ou endócrinas. Tá? Então, é tudo aqui o controle do meio interno. Tá? Então, essa que é a diferença entre somático e visceral. Somático, interação com o meio externo, e visceral, interação com o meio interno. Tá? Essas fibras aqui, então, gente, eferentes viscerais, elas fazem parte do sistema nervoso autônomo, SNA, tá? Sistema nervoso simpático e parasimpático. Tá? A gente vai ver, a gente tem uma aula só de sistema nervoso autônomo, tá? Mais para frente a gente vai estudá-lo mais a fundo. Vamos lá. Agora vamos aqui para a parte sensorial, tá? Então, os aferentes somáticos, gente, tá? Então, de novo, somático vem do meio externo. Só que agora é algo que está vindo do meio externo, é alguma informação sendo captada do meio externo. Não é uma ordem para interação com o meio externo como o eferente somático. Agora está vindo a informação, tá? É aferente. Então, a gente tem aqui, os fotorreceptores, tá? Lá na retina. Posso botar aqui, retina. Mais especificamente, porque as informações luminosas que são captadas pelos fotorreceptores, que são os cones
E os bastonetes, cones e bastonetes, que a gente vai ver na aula de visão bem mais para frente, eles estão captando, né, informações externas, né? O sentido da visão é importantíssimo por conta disso, né? Ele dá uma total localização, um total senso, né, de localização no meio externo. Tá? Os audioceptores também, alguém vai me chamar? Professora, Fala. tem uma moça no grupo que pediu para a senhora olhar o chat, que ela está com o microfone. Ah, tá, peraí. Ah. Agora que eu vi. Quando que o neurônio é aferente, quando que é eferente. Júlia, o neurônio, ele vai ser aferente quando ele é sensitivo, quando ele é um neurônio que leva a informação da periferia para o centro. Tá? Os neurônios, eles sempre obedecem a uma via de mão única, tá? Eles não conseguem fazer uma dupla via, não. Então, o neurônio, quando é aferente, ele leva a informação da periferia para o centro. Quando ele é eferente, ele traz uma informação do centro para a periferia. Tá? Então, por exemplo, um neurônio eferente motor, é um neurônio eferente ou motor, né? Ele está trazendo uma ordem, né, uma informação lá do sistema nervoso central para alguma célula-alvo na periferia. Pode ser um músculo estriado esquelético. Então, esses, por exemplo, que eu estou usando para falar, tá? A ordem vinda do sistema nervoso central para alguma célula-alvo, no caso, as fibras musculares estriadas esqueléticas. Tá? Quando eu recebo aqui, ó, um toque na pele, quando eu mesmo encosto aqui, ó, no meu rosto, eu estou sentindo, ó, através dos meus receptores aqui da pele, esse toque, né? E essa sensação, esse impulso nervoso que está sendo gerado, está sendo levado por neurônios que são aferentes. Tá? Então, eles estão levando esse impulso da periferia lá para o centro, lá para o sistema nervoso central, para que ele possa interpretar. Né? Aí eu vou ter a consciência de que é um toque leve, tá? Na minha face direita, né? Em tais pontos. Aí ele interpreta. Tudo bem? Conseguiu entender, Júlia? Conseguiu? Tudo bem. De nada. Obrigada, viu, Thaís? Ter avisado aí. Vamos lá. Então, continuando aqui, pessoal, a falar dos aferentes somáticos, a gente já falou aqui dos fotorreceptores, né, que estão captando a informação luminosa, estão localizados lá na retina. A gente tem também os audioceptores, que estão localizados lá na orelha interna, tá? Lá na orelha interna, e que vão interpretar os sinais sonoros. Interação com o meio externo, com certeza, é o sentido da audição. Tudo bem? Sentido da audição. A gente tem aqui também
os receptores de estiramento do músculo esquelético. Tá? Então, a gente consegue ter a sensação do quanto um músculo nosso está estirado, né? Por exemplo, quando a gente pega você foi à biblioteca e pegou um livro, né, que é bastante pesado, só que você só vai ter noção do peso daquele livro, né, a bibliotecária te dá o livro, né, você vê que é um livro grande, mas você só vai ter a noção do quanto que ele é pesado quando você o pegar e você sentir o quanto que os seus músculos se estiram, né, e tem que se tensionar para poder manter o peso, para poder manter aquele livro nas suas mãos. Então, isso também é interação com o meio externo, é o estiramento das fibras musculares. Gente, esses aqui que eu coloquei no slide são só exemplos, tem mais, bem mais, que a gente vai ver aí durante a aula, só para vocês terem noção do que a gente está falando aqui. Então, aferente somático, tudo que é sentido através do meio externo. Aferente visceral, povo. Agora, essas sensações, elas vêm do meio interno, tá? Do meio visceral. Então, estiramento de músculo liso, né? Meninas, a cólica menstrual, tá? A dor visceral, tá? A dor visceral, né? Que ela é bem... Aqui também, no aferente somático, a gente pode colocar a dor somática. Aqui no aferente somático, por exemplo, você se espetou com está lá no estágio, aí vai aplicar, vai preparar a medicação lá dos pacientes que estão no canil, no gatil, né? Tem muito paciente lá esperando e você vai puxar das ampolas a medicação, você com muita pressa acaba se furando com uma agulha lá. Aquele furo, aquela dor que você sente do furo da agulha é uma dor somática. É uma dor desse tipo aqui, ó, aferente somática. Agora, por exemplo, a cólica menstrual, a cólica por flatulência, por gases, né? Ou então aquela cólica que você sente também pelo aumento do peristaltismo, por exemplo, numa diarreia, né? A famosa dor de barriga, né? A gente fala aí de forma mais usual, né? Mais casual. Então, isso é estiramento de músculo liso. Então, é uma dor visceral, por exemplo. Tá? Essa daqui é a dor visceral. Outro exemplo também, tá? Seria o infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio é uma dor visceral também, porque ela está vindo lá do músculo estriado cardíaco. Seria uma dor visceral, o infarto do miocárdio. A gente tem também, povo, aqui, ó, por exemplo, você acabou de ingerir uma refeição, tá com bastante sódio, né, muito sódio. Existem vários receptores químicos, né, tanto na parede do trato digestório, quanto também na parede dos grandes vasos, né, que vão perceber e também lá no sistema nervoso central, eles vão perceber esse aumento de sódio no sangue, né? Esses quimiorreceptores trazem isso, por exemplo, aumento de sódio. Isso é só exemplo, tá? Você subiu agora, foi para um país onde a altitude é diferente. Por exemplo, você foi para o Peru, né, onde a altitude é bem elevada, né, e o ar fica mais rarefeito, você vai ter uma queda de oxigênio, né, porque o ar é mais rarefeito, e um aumento de CO2 na sua corrente sanguínea. Tá? Que esses quimiorreceptores conseguem perceber isso também e gerar uma reação. Então, aumentar a frequência respiratória, aumentar a frequência cardíaca. Isso tudo aqui. A gente tem também os baroreceptores de pressão, né? Esses aqui são de pressão. Baro vem de pressão. Então, nesse caso, aumento
da pressão arterial sistêmica ou diminuição da pressão arterial sistêmica. Pode ser também tá, o aumento da pressão na parede do sistema digestório. Melhor colocar aqui, botar tubo, do tubo digestório, do tubo digestório. Tá? Por exemplo, imagina que você está com fome, né, e você agora ingeriu alguma coisa. Esse bolo alimentar, né, vai sair da sua faringe, vai para o esôfago e vai chegar ao estômago. O estômago estava vazio. Ele recebeu uma massa, né, e as suas paredes foram estiradas, né, porque essa massa ocupou um espaço na luz do estômago. Né? Então, existem esses baroreceptores na parede do estômago, por exemplo. Tá? Então, eles vão ser ativados, pô, aumentou a pressão aqui na parede, não significa que chegou alimento aqui. Isso tudo, né, isso vai para a interpretação aqui, ó, chegou alimento no estômago. Bem? Quem come muito rápido ou quem é muito ansioso, né, tem compulsão alimentar, né, tem uma deficiência de interpretação dessa via, né, da distensão do estômago. Né, a pessoa come rápido demais, ela não dá tempo, né, dessa via que se completar, né, para poder trazer a sensação de satisfação para ela. Então ela come a mais do que o necessário. Povo, dúvida? Tem alguma dúvida aí no chat? Deixa eu ver. Tem? Se tiver, me avisa, tá, povo? Por favor. Que aí eu não preciso minimizar, fazer tudo aqui. Olha aqui que interessante, ó. A pessoa colocou o dedo numa vela. Né? Existem aqui receptores de temperatura, que a gente chama de termoreceptores. Tá? Isso aqui na pele. Tá? Tem os termoreceptores da pessoa, vamos dizer que ela não encostou na vela, não, ela só aproximou o dedo da vela. Então, esses termoreceptores aqui vão ser ativados, né, devido ao aumento da temperatura, tá? E eles irão gerar aqui um estímulo, um potencial de ação. Então, esse potencial de ação vem por aqui, ó, potencial de ação. Ó. Aí vocês veem, ó, esse potencial de ação está vindo por esse axodendrito, desde lá da pele, ó, até a medula espinhal. Essa daqui é a medula espinhal, gente, ó. Tá? Aqui, ó, medula espinhal. Aí o impulso veio até aqui, ó, até a medula. Tudo bem? Se a pessoa não tiver encostado no fogo a ponto de gerar alguma lesão aqui, esse impulso vai seguir lá pro encéfalo. Tá? Vai seguir lá pro encéfalo. Aí lá, né, ele vai interpretar, ó, tá ficando quente, é melhor não aproximar mais. Né? Chegou aqui a um ponto, né, de limite, não tem que aproximar mais. Se aproximar mais, vai ocorrer alguma lesão. Né? Então ele vai, né, dar um aviso para que o indivíduo não faça, né, que está numa zona de perigo.
Caso o indivíduo continue, né, ou então tenha feito sem querer mesmo de encostar aqui na vela, aí já não serão os termoceptores que serão ativados, serão os nociceptores. Tá? Serão os nociceptores que serão ativados aqui, ó. Tá? Aí vai vir outro potencial de ação por esse neurônio aqui, ó, por esse axônio, axodendrito. Esse impulso chega até a medula espinhal, vai passar aqui por um neurônio de associação, tá? Ou interneurônio, é a mesma coisa, neurônio de associação ou interneurônio. Interneurônio. Tá? Esse interneurônio, ó, ele vai ativar um neurônio motor. Aí vai vir outro potencial de ação, deixa eu colocar de outra cor, o potencial de ação dele aqui, ó, vou colocar de verde. Ó. E esse neurônio motor aqui, ó, vai levar uma ordem imediata para a musculatura estriada esquelética aqui do dedo, tirar o dedo de perto dessa fonte de calor que está gerando uma lesão aqui na pele. Tá? Esse tipo de arco aqui que a gente viu, a gente chama de arco reflexo. Isso daqui é um reflexo, isso daqui a pessoa ela não tem controle sobre ele. Tá? Porque se esse impulso aqui de lesão fosse ainda até o encéfalo, né, até ele interpretar que está ocorrendo lesão, já necrosou aqui o dedo, né? Então, por proteção, é melhor que esse impulso só chegue aqui, ó, até a medula espinhal, que é bem mais rápido, e o indivíduo retire o dedo aqui, no caso, de forma inconsciente. Pelo menos poupa lesão aqui. Tudo bem? Poupa de muita lesão. Não é que não vá ocorrer lesão, mas pelo menos ela é menor, né? Tá? Então, esse daqui é um clássico exemplo de reflexo de retirada, que a gente chama, tá? Reflexo de retirada. Tá? Então, para vocês terem essa noção aqui. Tá? Então, pegando aqui o exemplo do sistema nervoso periférico, né, e dos tipos de neurônios, esse daqui, ó, é aferente somático, tá? E esse daqui é eferente, esse, ó, botei no lugar errado a seta. Ó, esse aqui, ó, esse é eferente somático. Ah, então, trouxe, ó, a sensação, trouxe a ordem. Tudo bem? Tá, e nesse outro exemplo aqui, ó, algo muito parecido, nesse exemplo aqui de baixo, ó. Então, tem um estímulo, o estímulo do dedo queimando, tá? Esse estímulo é percebido aqui por um receptor, tá? O receptor nóceo, o receptor de lesão. Esse neurônio sensorial leva um impulso até a medula espinhal. Eu tenho um interneurônio aqui, ó, tá? Um neurônio de associação, também conhecido como neurônio intercalar. Tem vários nomes para esse tipo de neurônio aqui, tá, gente? Só vocês escolherem qual utilizar. Tá? Então, tem um neurônio aqui intercalar, que leva só o impulso do aferente para o eferente.
O neurônio motor vai levar um impulso aqui para o músculo estriado esquelético tirar o dedo, gerando uma resposta. Tá? Poderia ser para uma glândula também. Por exemplo, aqui, ó, se o estímulo fosse aumentou a temperatura no ambiente, ficou quente, ficou calor, né? Um rio 40 graus, ficou muito quente. Então, esse aumento de temperatura ambiental é um estímulo, a gente vai ter os receptores de temperatura, né? A gente vai ter a geração do estímulo, né? O neurônio sensorial vai chegar até a medula espinhal. Tá? Nesse caso de aumento da temperatura do ambiente, a gente não vai ter um arco reflexo. Esse neurônio sensorial aqui vai levar esse impulso, ó, até o encéfalo. Aí o encéfalo vai interpretar, pô, ficou quente. Então, ele vai gerar um estímulo aqui eferente, motor, para as glândulas sudoríparas do nosso corpo, por exemplo, né, para que elas aumentem a produção de suor, e você sua. É a sudorese. Dúvida? Eu tô falando mais rapidinho, mas a gente vai ver isso tudo mais à frente, tá? Pô, com mais detalhes. Isso aqui é só uma introdução, uma aula de introdução, né, que a gente ainda vai terminar. Pessoal, formação do nervo, estrutura do nervo. A gente está falando do sistema nervoso periférico, né? Então vamos falar de como se forma um nervo. Bom, povo, olha aqui. O nervo, tá? De uma forma mais grosseira de falar, nada mais é do que um grande acúmulo, um grande empilhado de fibras nervosas, ou axônios ou axodendritos, tá? Ou é axônio ou é axodendrito, tudo bem? Olha só, aqui eu tenho, ó, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho, ó, para ficar mais fácil de ver, ó, um axônio único aqui, ó, nos dedos da mãozinha, ó, um axônio, até que ele ficou muito clarinho. Esse axônio aqui, ele é mielinizado, é uma fibra mielínica, tá? Então, ele tem aqui as suas células de Schwann. Lembrando que a gente está falando de nervo. Nervo faz parte do sistema nervoso periférico. Então, o isolamento de bainha de mielina é feito pelas células de Schwann, tá? Então, ele tem aqui a sua bainha de mielina. E externamente, ó, superficialmente, a bainha de mielina, tá? Ele terá uma camada muito fininha de tecido conjuntivo chamada endoneuro. Endo é de dentro, tá? Então, cada um, povo, ó, desses axônios aqui terá o seu endoneuro. Ó, então, aqui no caso, eu só tenho um, usado como exemplo. Tá? Aí a gente pega e junta vários axônios com as bainhas de mielina e os endoneuros, ó, uma pilha aqui, ó. Tá? Aí, essa grande pilha aqui, ó, de neurônios com os endoneuros, de axônios com os endoneuros, será envolvida por uma outra camada de tecido conjuntivo que a gente chama de perineuro, tá? Perineuro. Então, o perineuro envolveu aqui essa pilha, esse monte de axônios, e formou o que nós chamamos de fascículo, tá? Fascículo nervoso, tá? Fascículo nervoso. Aí vocês veem, pessoal, que entre esses três fascículos nervosos aqui, ó, tá? Nós temos gordura, temos vasos, ó, tá? Artérias e veias, tudo bem? Olha lá. Então, aqui no caso, a gente tem três fascículos com gordura em volta para aumentar o isolamento e os vasos para poder nutrir
né, todas as células aqui dessas regiões. E por último, ó, a gente tem aqui uma última camada que envolve todo esse conjunto, que nós chamamos de epineuro, mais uma camada de tecido conjuntivo, mais reforçada, né, mais grossa. Tá? Então, esse é o epineuro. E embora não esteja representado aqui, gente, ao redor do epineuro tem mais tecido conjuntivo e mais tecido adiposo, mais gordura. Tá? Isso tudo para proteger o nervo e também aumentar o isolamento das fibras nervosas para que o impulso passe ainda mais rápido e mais de forma mais eficiente, tá? Alguma dúvida nessa estrutura aqui do nervo? Não? Não, né? Então tá. Aqui, ó, pessoal, nessa fotomicrografia aqui, nós temos uma microscopia eletrônica de varredura, tá? Então a gente vê, ó, um corte transversal, né, de um nervo. Aí observamos aqui o endoneuro em volta dos axônios. Ó, cada um desses aqui, ó, é um axônio com seu endoneuro. O perineuro aqui envolvido, ó, formando um fascículo, né? Ó, aqui a gente tem uma chave fechando um dos fascículos. E aqui os vasos sanguíneos, ó, existentes, né? Os vasos tanto arteriais quanto venosos, para poder nutrir e drenar também as células dessa região. Tá? Então dá para ver bem aqui nessa fotografia. Nenhuma dúvida? Não, né? Tá bom. Beleza. Povo, falemos então de substância cinzenta e substância branca. Tá? Esses dois conceitos aqui, pessoal, são de suma importância, tá? Para o entendimento de vocês da macro e da microscopia do sistema nervoso, tá? No caso aqui do sistema nervoso central, tá? Principalmente. Olha só, gente, seguinte, existem, né, os neurônios, certo? Vou colocar um neurônio aqui clássico, né, o nosso multipolar. Tá? O neurônio multipolar aqui com o seu axônio, pá, 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 os seus terminais, olha lá, com os botões. Aqui o núcleo dele, o corpo celular e os dendritos, né? Olha lá, os dendritos dele. Ó. Professora, compartilha de tela, por favor. Não compartilhou, não? Oh, meu Deus, calma aí. Pelo menos para mim não tá aparecendo. Não, né? Então, calma aí. Meu Deus, cadê a janelinha do Teams, meu Deus? Tá aparecendo? Sim, agora foi. Tá, obrigada. Obrigada. Nada. Então, eu tinha desenhado aqui, ó, um neurônio, tá? Olha lá. Um neurônio multipolar clássico, aí, ó, com seus dendritos.
né? E o seu axônio aqui, ó. Pronto. Bem simples. Tá? Pessoal, a substância cinzenta é onde os corpos dos neurônios estão acumulados, é onde eles estão localizados. Tá? Os neurônios, eles terão regiões em que os seus corpos estarão aglomerados. Tá? Então, a substância cinzenta seria assim, ó. Seria onde eu tenho vários corpos celulares de neurônios aqui, assim, ó. Tá? Então, é aqui, ó. Essa região que eu estou circundando, tá? É onde nós temos substância cinzenta. Tá? O que pode ter mais na região de substância cinzenta? As células da glia. As células da glia, por exemplo, os oligodendrócitos. Não, com essa cor não vai dar, tem que ser assim, por exemplo, um verdinho. Um oligodendrócito, por exemplo, que esteja aqui, ó, fornecendo bainha de mielina para lá, ó. Tá? Pode ser um oligodendrócito, podem ser as células da microglia, tá? Que são células aqui que são de suporte também, são células de defesa no meio do sistema nervoso, células da microglia, tá? Enfim, o que nós não temos aqui na substância cinzenta é bainha de mielina, de jeito nenhum, tá, pessoal? Tá? Então, são os locais onde nós temos os corpos dos neurônios. Por que ela fica cinzenta macroscopicamente? Por causa dos núcleos deles. Tá? Por causa desse aumento da densidade de núcleos, ela fica mais acinzentada. Tá bom? Então, é onde nós temos os corpos celulares, onde nós temos os pericários. E a substância branca? A substância branca é onde nós temos as fibras nervosas, né, os axônios ou axodendritos, revestidos com bainha de mielina. Ó. Já que eu estou colocando a bainha de mielina em verde aqui do oligodendrócito, ó. Vou botar em vermelho também, ó. Aqui, ó. Substância branca. Tá? Por que ela fica esbranquiçada? Porque a bainha de mielina é esbranquiçada. Tá? Gabriela, tá, você está explicando aí, mas eu consigo ver na peça anatômica, a diferença entre a substância cinzenta e a branca? Sim. Tá? Mesmo na peça formulizada ou glicerinada que vocês vão ver na aula prática, dá para distinguir perfeitamente. Aonde tem corpos de neurônios, onde eles estão com os corpos acumulados, e onde nós temos fibras mielinizadas. Tá? Onde tem corpos de neurônios, substância cinzenta, ela é acinzentada macroscopicamente. E onde nós temos
as fibras mielinizadas, substância branca. Né? Então, de jeito nenhum, ó, a branca contém pericários. Tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, dendritos, axônios e células da neuróglia. Tá? Esses axônios aqui, ó, são mielinizados. Tá? O dendrito, gente, ele pode estar tanto na cinzenta quanto na branca, porque o dendrito é muito curtinho, ele é muito pequenininho, então ele não representa assim, uma massa considerável, uma massa microscópica considerável para mudar de cor a substância. Tá? Então o dendrito ele pode estar tanto na cinzenta quanto na branca. Olha aqui a diferença. Tá, esse daqui é uma peça. Isso aqui é uma peça anatômica do encéfalo, ó. No caso aqui é um encéfalo humano, tá? Um corte transversal, onde a gente vê aqui perfeitamente, ó. Onde eu tô passando a caneta, ó, substância cinzenta. Ah, ó. Tá? E a branca aqui, né, não tem como errar, né, povo? Ó. Dá pra ver bem a diferença, né? Substância branca. Tá? A gente vê a diferença aqui perfeitamente, ó. Aqui de novo, aqui, ó, cinzenta. Vou colocar só um C, ó. Cinzenta aqui também, ó. Tá? Branca. Tá? Mais um conceito, pessoal, olha só. Vocês estão vendo que existe essa massa aqui, ó, de substância cinzenta e que ela está no meio da substância branca, a mesma coisa dessa daqui, ó. Essa aqui também, ó. Tá? No sistema nervoso central, gente, quando nós temos um acúmulo de corpos celulares de neurônios, uma substância cinzenta no meio da substância branca, nós chamamos de núcleo. Tá? Então, esse daqui é um núcleo. Esse aqui também é um núcleo. Aqui, ó, núcleo. Aqui também. Tá? Tudo bem? Bom, se eu tenho substância branca, uma grande região de substância branca e um ponto localizado de substância cinzenta no meio da branca, a gente chama de núcleo. Tá? Núcleo, gente, só existe no sistema nervoso central. Tá? Se for no sistema nervoso periférico, a gente tem os gânglios, lembrando da última aula. Tá? Bom, povo, eu vou passar para vocês essas questões rápidas aqui, depois que a gente terminar a aula, tá? Já que a gente está aqui na parte remota, na aula remota, não precisa eu passar agora, é como se vocês estivessem na sala de aula. Tá? Depois a gente faz isso daqui. Houve alguma dúvida em relação a essa parte da aula? Esse primeiro slide de generalidades? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Beleza.
Então, deixa eu abrir a nossa próxima parte. A gente começa a ver a anatomia da medula espinhal e do tronco encefálico. Vamos ver a anatomia do sistema nervoso central. Povo, todo o material da disciplina, todos os slides já estão no AVA, tá? Tudo na pré-aula, tá bom? Quem gosta aí de imprimir os slides, de acompanhar pelos slides, tá tudo no AVA, tá? Já coloquei lá. Pessoal, antes da gente continuar para a próxima parte da aula, vamos dar um intervalinho de 10 minutos, tá? Então, 15 para as 10 a gente volta, tá? Para tomar um café, tomar uma água, tudo bem? Aí eu volto com a próxima parte da aula, a gente vai até as 11h10, beleza? Tá? Então vamos colocar aí 15 para as 10 a gente volta. Deixa eu parar a gravação aqui.